Não tem como fugir de uma lógica que acontece aqui na Rede Super e você é muito bem-vindo porque está começando agora o programa Agora é com Eles, um programa feito para o homem, mas que é para toda a família. E que lógica é essa? O assunto do programa com certeza vai ser maravilhoso. O programa masculino mais legal da TV brasileira. Você deve estar achando estranho, inclusive, eu estar aqui num lugar que normalmente eu não estou, às vezes estou como convidado ou como um terceiro elemento. Geralmente quem está aqui é o pastor Serginho e também o Léo Capochim, né, o pastor Léo Capochim, mas eles não estão porque estão aproveitando um período merecido, diga-se de passagem, de férias, de folga. Por isso eu estou aqui hoje no programa apresentando, mas não estou sozinho, gente. Nunca o apresentador do programa Agora é com Ele está sozinho. Estou muito bem acompanhado por ele, que está aqui já todo vestido de Brasil. Tio Uli! Já deu um spoiler quase aqui, né? Tá bom, Felipe? Prazer, tio Uli. Bom demais estar aqui com vocês, né? Nesse programa aqui tem uma ótica masculina, como você disse, com temas tão variados, mas com certeza que alcança a família toda. Nos próximos programas, inclusive, estaremos juntos, Estamos juntos. Até a volta aí do pastor Serginho, do Léo Capochim, trazendo para você sempre um assunto muito relevante, um assunto do cotidiano, um assunto do dia a dia. E o de hoje é muito legal. Hoje nós estamos trazendo um tema que é praticamente uma unanimidade entre nós, homens. Vamos falar sobre futebol. Olha que legal, tá vendo? Não sai daí então que o Agora é com Eles está no ar. Muito bom, tio Uli. Que alegria, como eu já falei, né? Estar aqui com você. A gente está fazendo esses programas, né? O de hoje, inclusive, você falou para mim lá atrás que você não é tão especialista no assunto. Eu estava conversando com o nosso convidado nos bastidores, ele me deixou tranquilo, né? Porque eu disse que meu pai, meu tio, muito envolvidos com futebol, eu acho que inicialmente deve ter sido uma frustração, porque parece que eu não tive muito interesse, mas o nosso convidado disse que o pai dele também não era muito ligado a futebol e hoje... Então você ficou à vontade. O nosso convidado é quem é, né? Mas assim, eu sei que é uma paixão nacional, né? Sim. Principalmente entre os meninos, embora hoje a gente tenha esse esporte muito forte com as meninas também. Como eu sei dessa paixão nacional, claro que eu uso esse esporte na minha praia com as crianças, porque eu tenho uma bola. Olha, posso contar antes de chamar? Conta, por favor. O meu convidado vai vendo aí, é uma bola que fala, né? Porque fala do momento da desobediência, onde por causa da desobediência do menino e da menina, por causa do pecado da desobediência, o pecado entrou no mundo e por causa dessa cor sujou o coração do menino e da menina. Mas Deus que criou o menino e a menina nunca deixou de amar o menino e a menina. Então mandou que o sangue do filho dele, Jesus, que purifica de todo o pecado, limpasse o coração do menino e da menina e deixasse o coração do menino e da menina mais alvo do que a neve. Vou repetir para alguém que possa ouvir, mais alvo do que a neve. E esse Deus criador do menino e da menina deixou um manual para a gente, que se a gente ler, a gente vai crescer como cresce tudo que é verde, né? A planta, a grama, a árvore, que é a Bíblia. E lá tem tanta coisa legal escrita, que uma delas é que ele vai voltar um dia, Jesus, e vai levar a gente para um lugar tão legal, que uma coisa que a gente dá muito valor aqui embaixo, lá em cima nós vamos pisar em cima, que são as ruas feitas de ouro. Então eu acabo usando a bola, que é um instrumento do futebol, para falar de Jesus para as crianças. E é legal, o programa Agora é com Ele, você está vendo aí, tem assunto para criança, tem assunto para quem não entende do assunto, não tem problema nenhum você não entender de um determinado assunto no nosso programa, mas o de hoje é uma paixão para muitos homens. Com certeza. O futebol costuma ser o esporte mais acompanhado e praticado por nós, né, pela ala masculina, porque é mais do que uma atividade física. Na verdade, esse esporte ele cria conexões importantes para a gente, relacionamentos, homem. Né? E vamos falar hoje, o convidado para falar sobre isso hoje é um convidado muito especial para mim, particularmente, e para toda uma nação. Conheça aí quem é ele. Vitor Leandro Bage é gerente de futebol no Clube Atlético Mineiro, mas começou sua carreira nos gramados. Ele começou como jogador na base do Paulista de Jundiaí, em 1997. Depois teve uma grande passagem pelo Grêmio, de 2008 até 2012.
Vitor foi para o Atlético em julho de 2012, onde conquistou os grandes e mais importantes títulos de sua carreira, como a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014, tendo destaque por suas grandes defesas. Também teve passagens pela seleção brasileira e tem formação em educação física. Ele é casado com Gisele e pai da Maria Isabela. Bom, que maravilha, que família maravilhosa. Bem-vindo, Vitor. Bem-vindo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, eu que agradeço, né? Muito legal aí o vídeo, emociona a gente. É um prazer poder participar, né? E com uma pegada diferente, que foge um pouco do debate da mesa redonda, que a gente está um pouco cansado também disso aí. Então é legal a abordagem, né? O tema e fico feliz de poder participar e contribuir um pouquinho com a minha experiência dentro do futebol. Você está emocionado, mas com certeza também emocionou muitas pessoas, né? A gente viu ali algumas imagens das suas atuações, do trabalho que você faz, que é um trabalho tão legal, não é só entretenimento, né? É um trabalho que faz com que as pessoas, às vezes, saiam um pouco das suas rotinas. Aqui a gente fala muito sobre Jesus, fala muito sobre a vida, sobre valorizar a família e como é bom ver as pessoas felizes, né? E antes da gente entrar mesmo no assunto que vai ser, eu sei que você já respondeu isso em várias entrevistas, mas o quão foi especial para você aquela conquista em 2013 e tantas outras que você teve? Sei que você é um homem de fé, que valoriza muito isso, um cristão. E como que é essa relação sua, né? Das conquistas que você teve ali, no que pode ser chamado um campo de batalha, né, do bem, com a fé que você tem? Bom, é difícil você superar, ou é impossível você superar momentos de adversidades, um momento de tanta pressão se você não tiver fé. Né? Porque você se prepara, você treina, você trabalha, mas no momento de pressão, como uma decisão de Libertadores, por exemplo, ou um estádio com 80 mil pessoas, se você não tiver forte espiritualmente, tiver, né, realmente engajado na fé, tiver, né, com sua fé em dia, né, vamos dizer assim, realmente é algo que você não consegue suportar, você não vai conseguir lidar, porque é Deus que te sustenta num momento como esse. Você pode se preparar, pode ter, né, a vida toda treinado, mas se na hora você não tiver, né, confiante, né, e ter a certeza que tem um pai lá em cima, né, segurando sua mão para te levar num momento como esse, realmente se torna impossível você conseguir performar em jogos de alta dificuldade como esse. Vitor, nesse tempo todo atuando como goleiro, hoje você tem uma função diferente no clube. Queria que você contasse para o nosso telespectador esse novo desafio dessa nova função sua. Bom, na verdade, ainda, né, mesmo tendo parado de jogar há quase 2 anos, ainda me considero um período de transição de carreira. Né? Obviamente que já com uma certa experiência dentro da minha função, mas é um desafio diário, porque quando você é atleta, né, a sua função é bem específica. Né? Você vai se preparar para jogar, né? Você vai se alimentar, vai treinar, vai descansar e vai jogar. Basicamente, a sua preocupação é essa, né? Em estar bem preparado para poder performar. E hoje, né, e isso, né, o jogo, na verdade, é só a ponta do iceberg, o processo, né, é só o produto final. E hoje, né, estando nessa função, né, de gestor, de alguém que trabalha nos bastidores, você pega toda a construção do processo. Né? E o que menos você se envolve é justamente o jogo. Né? Então, você tem que estar próximo dos atletas, conversando, planejando viagens, planejando treino, planejando contratações. Então, você está envolvido em tudo, né? Premiação, tudo. Então, tudo você está envolvido. Então, é muito mais complexo, né? E você tem que estar, né, interligado a todo mundo. Né? Então, assim, hoje o meu trabalho é muito mais bastidor, muito mais interno, institucional, do que algo que eu faça realmente para, né, estar diante da vista do grande público. Então, na verdade, hoje meu papel é dar todas as condições, né, dar toda a segurança para os atletas, para que eles possam chegar no dia do jogo e estar com a cabeça totalmente voltada para jogar o futebol. E nessa função você tem ligação com os meninos, com as crianças também ou não? Não diretamente, indiretamente, né? A minha função demanda muito tempo, né, dentro dessas necessidades que eu citei. Né? Então,
tenho mais contato, às vezes, quando tem algum garoto na transição, né, que está sendo promovido ou que está tendo oportunidade. Então, quando eles chegam ali, eu tenho a preocupação de conversar, de orientar, de acordo com as minhas experiências. Não existe verdade, mas existe troca de experiência. Claro. Então, absorve aquilo que for interessante. Acho que é assim que funciona. Mas no sentido de orientação mesmo, porque o futebol é um meio que te dá uma projeção muito grande, mas também é um meio que que oferece muitas armadilhas. Então, acho que cabe a mim, é meu papel também orientar, principalmente os mais jovens, né, com os perigos que a carreira ela pode te oferecer. Por toda a experiência que você tem, a bagagem, né? Isso é muito importante, com certeza, a gente olhar para o próximo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que é essa questão da importância do futebol para o condicionamento físico. Eu estou vendo, tem 2 anos que você parou de atuar profissionalmente e você está bem, você está condicionado. Então, tem jogador por aí que para, rapaz, depois de 3 meses já está com um barrigão. Você está muito bem, então isso é muito importante no futebol, né? Essa com certeza é algo que ele traz de benefício para o homem, talvez por isso que tantos homens gostam, né, de jogar ali o seu futebol amador, a sua pelada. Mas eu quero trazer aqui também para essa conversa, já que a gente está aqui com alguém que é referência para a torcida atleticana, é craque da torcida atleticana, vou trazer também um jogador que foi craque, né, da torcida cruzeirense, que está em atividade aí, que é o zagueiro Léo. Muito bem-vindo, Léo. Grande prazer estar falando com vocês, grande prazer também estar participando aí com o Vitão aí também, com o pastor Felipe, tio Uli também. Grande prazer estar falando com vocês. Prazer nosso. Que alegria, Léo, todo nosso. Você sabe disso, né? Você e minha esposa têm particularidades ali, são parecidos em um aspecto que vocês são casados com artistas, né? Porque a esposa do Léo também, a Camila, é uma ministra de louvor excepcional, que eu tenho um carinho enorme pela vida da Camila, de vocês todos, toda a família, tá? Espero que estejam bem, de coração, e é um prazer muito grande estar te recebendo aqui também, meu amigo, para poder falar sobre esse tema que é a vida de vocês, né? O futebol, o trabalho e também a saúde. Eu tenho visto suas postagens e você está em plena atividade ali. Rapaz, você corre numa esteira que eu acho que se eu subir em cima da esteira, eu não aguento correr. 30 segundos eu caio para trás. Como é que está sendo esse tempo aí, Léo, de preparação constante, irmão? Cara, tá sendo muito bom, Felipe. É uma esteira realmente difícil, é uma esteira diferente, assim, da convencional, né? Que todo mundo usa aquela de motor, e essa aí não tem motor, você mesmo aplica a força nela e uma técnica para correr, né? Não é tão simples assim. Mas você é um cara sempre na atividade, cara, sempre com esse entusiasmo aí, principalmente com esse ministério pastoral aí, precisa realmente correr essa esteira e manter o físico aí. Tem que manter. Inclusive, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, a respeito, assim, da importância, né? O programa, ele é feito com foco prioritário no homem, mas é para toda a família. E a gente sabe que no Brasil, principalmente, o futebol, ele está em todas as esferas da sociedade. Em tudo você tem... fala-se sobre futebol, o movimento econômico, né, em torno do futebol, ele é gigante. E a gente tem aí a necessidade do homem estar se mantendo ativo, tá sempre em atividade, praticando uma atividade física. Você, como eu falei, há 2 anos já sem jogar profissionalmente, mas continua mantendo o condicionamento físico. O que você vê, Vitor, você e o Léo, na sua experiência, como um papel importante do futebol nesse sentido para os amadores? Bom, primeiramente, abraço o Léo, né? Tive a felicidade de jogar junto, né, com ele no Grêmio e algumas oportunidades contra. Tem que correr mesmo, né, Léo? Tanto que você come, né, cara? Te pegou. Um dos caras que eu mais vi comer no futebol, impressionante. Ele falava, é salada. O problema era embaixo da salada. Brincadeira à parte, o Léo é um personagem que eu gosto muito, um dos bons amigos que eu tenho no futebol. E realmente o futebol ele vai muito além do estádio, da competição. Acho que ele também ele é um grande meio de promover a saúde, né? E então talvez por isso ele é tão difundido e tão praticado. E eu, né, mesmo estando parado, né, há 2 anos, algo que eu já levava comigo enquanto atleta, né? Você citou aí alguns ex-atletas que acabam ganhando peso rapidamente. Falei, não, isso é o que eu não quero para a minha vida. Então, tentar manter, né, minimamente uma rotina de exercício, boa alimentação, porque não é
uma questão estética, mas é uma questão de saúde, né? Então, não é para estar esbelto, mas sim por uma questão de saúde, né? Qualidade de vida. Então, o futebol é um meio que né, que promove esse bem-estar, além de ser um grande meio social, de socialização também, né? O futebol amador. Então, realmente, é algo que abrange muita coisa aí, que envolve muita coisa e muita coisa positiva. E aí, Léo, você concorda? A rivalidade foi só na época do Atlético e Cruzeiro, né? Agora vocês vão concordar em mais coisas, né? Plenamente. Não, o Vitão é um cara, um grande amigo, né? Que a gente conquistou no futebol aí. Nós jogamos juntos na época de Grêmio, né? Lá ele me pedia benção e tal, por favor. E agora ele já tem já outra postura. De vez em quando ele pede benção, né? Mas tá tudo bem. E várias vezes eu defendi lá atrás, a bola ia vinha mascando para ele lá, ele só pegava assim, sem muito esforço e tal, tranquilo. A gente fazia o trabalho duro, ele só trabalho bom. E várias vezes encontramos, né, dentro de campo, dentro do Mineirão aí, na rivalidade de Atlético e Cruzeiro. Mas a rivalidade só ficava dentro de campo mesmo, né? É um cara super do bem, né? E tanto que está colhendo aí pós-carreira também, coisas que ele vem plantando aí com sua forma de ser, com a sua pessoa, com a sua fé, com seus princípios. Isso é muito bacana, muito legal. Né? Eu respondendo a sua pergunta, né? Eu tenho uma prática assim, desde a época do Grêmio, assim, desde novo, né, de me cuidar bastante, de me preservar bastante fisicamente, na saúde também. Isso, né, ajuda bastante na carreira. E é um princípio também que a gente passa dentro de casa, né? Muitas vezes a gente, né, igual você comentou sobre a minha esposa, a gente puxa a esposa um pouquinho, né, para também estar em busca de atividade física, em busca disso, por causa da saúde, né? A saúde é muito importante. Eu sempre comento com ela assim, quando você cuida da saúde, você evita, né, poder estar passeando, estar indo no hospital muitas vezes, estar frequentando farmácias e comprando remédios e tal. A gente sempre brinca que a saúde é muito importante, assim, né? Lógico que a gente treina em alta performance, né? Eu procuro treinar, estou num processo de treinamento, me preparando para me encaixar no clube. Mas eu sempre tive essa prática, mesmo no Cruzeiro, quando eu estava lá, fiquei lá 11 anos, sempre férias, sempre quando eu não tinha esse tempo no clube, eu sempre estava fazendo algo, sempre estava me exercitando, me preparando, fortalecendo alguma coisa assim, para tantos motivos, assim, né? Além da saúde, né? Lógico que era performance, mas da prevenção de lesões, de outras coisas mais. O pessoal que hoje faz a peladinha, né? A peladinha hoje muitas vezes é importantíssimo porque tira também o pessoal, né, daquele marasmo, né, daquela comodidade. E futebol todo mundo gosta, é algo que é prazeroso, faz você ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de ânimo, e além de reunir a galera para aquele churrasco, para aquela resenha, né, de final de semana. Isso é sensacional. O futebol traz isso, né? Hoje a gente tem uma cultura muito legal, assim, de que todo mundo, grande 95% das pessoas gosta de futebol, gosta de assistir o futebol e está se envolvendo. Todo mundo é um pouquinho jogador de futebol, né? Queria aproveitar, Léo, antes que eu esqueça, você transmitisse meu abração para a Camila, para os seus sogros. Eles me receberam tão carinhosamente lá na igreja, aí os bonecos, foi um privilégio estar lá com vocês. Mas eu quero trazer um outro ponto para você e para o Vitor, que a gente tem percebido que cada vez mais os atletas, seja qual for o esporte que eles praticam, têm tentado de alguma forma mostrar sua fé. Seja um sinalzinho para cima quando se faz um gol, ou recentemente a gente viu nas redes sociais, desculpa, não me lembro o nome, um jogador que fez um gol e na hora de comemorar fez algum sinal que só depois que o intérprete de Libras mostrou que ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De que forma o Vitor e o Léo
Parece dupla sertaneja. De que forma... Vou mudar. De que forma o Léo e o Vitor... Também deve ser dupla sertaneja. Também deve ser. Tem tentado, de alguma forma, mostrar aos seus colegas de trabalho ou no lugar que você trabalha, seja em campo, com seus colegas, de alguma forma mostrar que o Vitor é um homem de fé, um homem diferente, que o Léo tem uma crença diferenciada, uma postura diferenciada. Como vocês se portam dessa forma? Quer falar? Tio ali. Vai lá. Vai, Léo. Pode falar, então. Não, até em relação... O Vitor tem 10 anos mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, tem que respeitar. É verdade. Eu falei, os mais velhos só pedir a bênção, né? Agora... Hoje ele fala assim, mas já salvei muito ele na época de Grêmio, as besteiras que ele fazia lá. Mas inclusive na época de Grêmio, né, Léo, o pessoal até fez um memezinho, né, do Vitor e Léo, como, né, a dupla sertaneja, e realmente não existia a dupla, né? Mas essa questão de fé e religiosidade tem que ser algo tratado com certo cuidado, porque o futebol, ele é um meio muito multicultural e pessoas de diferentes origens, de crenças diferentes, de origens diferentes, né? Então, assim, eu sempre respeitei muito isso, né? Acho que os seus valores e as suas crenças, né? Acho que elas têm que ser muito mais demonstradas nas suas atitudes, nas suas ações, do que propriamente nas palavras. Porque, assim, a gente vê no meio do futebol muita gente também que, às vezes professa uma fé que nas ações elas são vazias. Então, assim, é muito mais interessante, de repente, você, com atitudes positivas, às vezes, posicionamento, valores, tem um efeito muito maior do que simplesmente você falar. Né? Então, assim, eu sempre busquei exercer uma liderança no sentido de atitudes. Eu nunca fui um cara de falar muito em vestiário, de conversar muito. Acho que eu sou um pouco mais introspectivo, apesar de gostar de conversar, mas no momento ali de vestiário é uma outra palavra de incentivo, mas no dia a dia, através de atitudes, né, de generosidade, de fair play, que é muito, assim, um tema muito utilizado no futebol, do jogo limpo, né, sabe, de você respeitar o adversário, você respeitar o colega, você... Inevitavelmente, uma hora ou outra você vai discutir, mas depois fala, pô, cara, desculpa, errei. Ou então, pô, exagerei. Sabe? Então, assim, acho que são pequenas atitudes que mostram, talvez, seus valores cristãos, né? Os preceitos que realmente a nossa fé cristã, ela né, carrega dentro da sua doutrina. Então, eu sempre procurei ir nessa linha mais das ações positivas, uma liderança através de gestos, do que propriamente algo que, né, pudesse ficar mais no âmbito da palavra, mas assim, muito mais nas atitudes. Beleza. Léo, quer complementar? Tio Uli, para mim, assim, eu participei do dia do culto que você foi na igreja do meu sogro, né, pastor Divino, pode deixar que eu vou estender para ele também. Obrigado. Foi algo impactante, assim, né, algo que você fez lá com as crianças e também para os adultos também, porque não é só para as crianças, mas os adultos também. Eu fiquei impactado no dia. Parabéns mesmo, tio Uli, pelo que você vem fazendo, pelo seu ministério, sensacional, assim, muito, muito bacana. E em relação a isso, né, em relação a gente poder demonstrar a nossa fé no meio das pessoas, no meio do público, né, eu acho que essa linha mesmo que o Vitor falou é algo muito legal, né? Eu tenho para essa frase assim que não me lembro quem falou, mas fala assim: pregue em todo o tempo, se preciso, Use fale. Palavras. Né? Se você tem uma conduta, praticamente nem no futebol a gente está muito, muito junto, né? Passa muito tempo junto, tempo de vestiário, viajando para cima e para baixo, tem várias resenhas, vários momentos assim, momentos de vitória, momentos de pressão, momentos de derrota, vários tipos de momentos assim, que vão realmente ali com as suas atitudes, com o seu exemplo, com a sua maneira de lidar com tais situações, e isso vai fazer com que você demonstre, vai fazer com que você professe a sua fé. Eu achei muito legal também a questão do Pedro, né? Acho que foi o Pedro que fez a questão da Libras, falando a respeito de Jesus, foi algo lindo, foi muito bacana.
Eu gosto também bastante de camiseta, eu gosto de todas as maneiras, mas eu acho que a mais forte é você viver, né? Você viver, você mostrar com exemplos, você ter uma vida realmente que transmita isso, né? Transmita Jesus, que transmita... Lógico que todo mundo erra, né? Ninguém é santo, ninguém é super-homem, mas até mesmo, igual o Vitor falou, até mesmo não errar, a questão de pedir perdão, a questão de se arrepender, né? Isso é algo também, um fruto também, que é muito importante, muito legal no meio, que vai demonstrar Jesus muitas vezes, vai demonstrar o cristianismo que a gente segue, assim. Eu acho que é muito forte e muito valoroso, assim. Perfeito. É a vida de um cristão mesmo, né? Alguém que segue os princípios. E, Léo, a gente tem visto aí, cara, parabéns na sua vida, na vida da sua esposa, da sua família, essa preocupação de coração mesmo. Obrigado pela sua participação aqui demais. Tenho saudade de vocês. Espero que a gente esteja junto logo, viu, meu irmão? Valeu, Léo. Obrigadão. Obrigado, tio Uli, obrigado, Filipão. A gente com certeza vai estar junto em algum momento aí, né? Sempre fazendo a obra, sempre buscando aí impactar, influenciar pessoas e também agregar em algo no reino, né? E Vitão também, né? É um prazer estar falando com vocês. Qualquer coisa aí, continua mandando mensagem aí, tamo junto. Um grande abraço e vamos que vamos. Vamos que vamos. Isso aí. Um dia a gente marca um programa só para fazer uma resenha, para vocês contar umas coisas uns dos outros, tá? Uma hora vai ser pouco. Vai dar papo, hein? Valeu, Léo. Prazer falar contigo, amigo. Sucesso na jornada aí. É isso aí, minha gente. Que bom ter a participação do Léo aqui, do Vitor também. Mas não acabou o programa ainda não. A gente despediu do Léo ali, mas vamos ter mais programa ainda. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, vamos ter um intervalo rapidinho, só para você dar um pulo na cozinha, beber uma água e volta correndo pro sofá para estar com a gente. É uma alegria para nós, como sempre, entrar na sua casa aqui pela Rede Super de Televisão. Nesse programa, que é o programa Agora é com Eles, é uma alegria especial. A gente pode falar sobre o universo do homem, sobre coisas aí no dia a dia nosso, com as nossas famílias. E uma das coisas desse universo, hoje nós estamos inclusive falando sobre futebol com o ex-goleiro do Atlético Mineiro, Vitor Bage, na verdade, desculpa. O Vitor está aqui com a gente, é um prazer muito grande te receber aqui, meu irmão. Eu que agradeço, né, o convite, poder falar de uma forma diferente, né, sobre o futebol, né, de uma abordagem diferente, de uma perspectiva diferente, né, que fugindo um pouquinho do óbvio, né, então é uma alegria imensa poder participar. Eu até queria trazer, a gente está falando obviamente sobre futebol, claro, mas eu queria trazer assim, um contexto para te fazer uma pergunta, não avaliando o futebol, mas na perspectiva do sucesso, tá? Porque o Léo participou com a gente no outro bloco e o Léo tem uma história muito parecida com a sua em um sentido. Homens de fé estruturados, hoje com famílias estruturadas, que respeitam suas esposas, que respeitam seus filhos, que cuidam, que amam, que abraçam e que são profissionais. Então, o sucesso, ele quando vem, geralmente no futebol, a idade em que um profissional começa a atuar é muito novo. Então, às vezes, falta experiência, falta maturidade em muitos e o sucesso acaba subindo para a cabeça. Como que você se envolveu com isso? Como você soube lidar com isso para poder conseguir hoje ser um homem bem-sucedido? Não apenas... Você foi um jogador bem-sucedido. Você foi vitorioso nos clubes que você passou. Você ganhou grandes campeonatos, inclusive a principal temporada do Atlético Mineiro, né? Você estava lá presente fazendo a diferença. Mas fora o jogador, o homem de sucesso, o que você teria para dizer a respeito disso para outros companheiros seus que estão começando agora? Bom, eu sempre converso com, principalmente os mais jovens no clube, que a gente se prepara para fazer sucesso, mas não se prepara para lidar com o sucesso. Porque fazer sucesso é difícil. Agora, lidar com sucesso é o grande desafio. Você chegar no topo é difícil. Se manter, que é o grande desafio. Porque a partir do momento que você chega num estágio de sucesso ou de prestígio, o grande desafio é você se manter. Porque aí começa a entrar muita distração. Aí que é o grande perigo, né? Porque aí começa a entrar amigos, começa a entrar mulheres, começa a entrar festa, convites, porta se abre, né? E se você não estiver muito bem estruturado, não estiver muito bem direcionado, você afunda. Então esse é o grande perigo, né? Também que o sucesso, não só no futebol, mas de uma forma, o poder ele
ele te abre portas, né? Cabe a você fazer as escolhas, né? Então é importante que você tenha uma família que te dê um suporte, né? Claro que a fé também a gente já abordou, acho que é importante no sentido de você seguir a palavra, você seguir, né, aquilo que Deus prega, mas o sucesso ele é sedutor, sem dúvida. Então, você ter uma estrutura, principalmente familiar, você ter pessoas que te orientem ou te trazem para o chão, que é importante, que às vezes o sucesso tem muito bajulador, e esse é um grande perigo, né, do sucesso. É muita gente, pô, você pode isso é legal, bacana, né? No sucesso você tem muito amigo, né? Mas na hora da tristeza, na hora da derrota, na hora que você tá caído no chão, serão sempre os mesmos que vão te levantar e vão te dar as mãos. Então, são esses que você tem que valorizar e são esses que você tem que ouvir, né? E nesse sentido eu sempre tive, a minha esposa sempre foi muito presente no sentido de falar, ó, peraí, você está bem, mas pezinho no chão, você não é mais que ninguém. Né? Então, é importante que você tenha essa estrutura, né? Estrutura, né, em Deus, né, primeiramente, que Deus tem que ser o centro, né, e depois a estrutura familiar e pessoas, né, amigos que vão realmente ser amigos nos momentos de dificuldade. Porque nos momentos bons, né, não são amigos, né, são aproveitadores e bajuladores, mas nos momentos de dificuldade realmente são sempre as mesmas pessoas que vão estar ali de mão dadas contigo. Vitor, os psicólogos dos times atuam nessa área também, nesse tipo de ajuda para o profissional, tipo de centrar, de orientar? Além da estrutura toda que você disse. Sim. Quando identificam problemas extracampo, problemas, né, às vezes, alguém que se desvia um pouquinho, que começa a ter problema de comportamento, de disciplina, né, eles ajudam, atuam, né, não só psicólogo, mas às vezes o próprio diretor, o próprio treinador cobra. Às vezes é importante que outros atletas também entrem no sentido de falar, e aí, cara, você está jogando fora uma oportunidade que Deus está te dando, e aí? Então é importante, às vezes, você ter pessoas também para dar um choque ali no momento. Trazer para o caminho de novo. Falar, ó, isso que você está fazendo é legal, né? Então, às vezes principalmente os mais jovens começam a ter ganhar projeção, falar, ó, pode ser o primeiro grande contrato da sua vida, pode ser o último. A escolha é sua, né? São suas escolhas, suas atitudes que vão determinar isso. Então, que seja o primeiro. Para todas as áreas, para você, as suas escolhas, suas atitudes. Então, que seja o primeiro de muitas bênçãos que Deus vai colocar sobre a sua vida. Ele estava falando de sucesso e estava passando uma imagem ali, gente, eu quase chorei. Estava passando uma imagem ali do último pênalti que o Olímpia cobrou. E aí o Cuca cai, eu estava atrás do gol, eu estava lá na final, atrás do gol, e minha esposa, assim, eu sou muito atleticano, mas ela é muito atleticana, sabe? Muito, e a gente sabe, a gente vê que esse universo não é só dos homens, em casa eu tenho uma baita de uma atleticana, a gente tem o time, né, do Atlético, inclusive o time feminino, que é um time que está brilhando, está fazendo um trabalho excepcional, eu acompanho também, e aqui, no Agora é com Eles, também nós sempre temos uma opinião feminina na nossa conversa, que hoje é com a Rafaela Ornelas. Oi pessoal, meu nome é Rafaela, tenho 28 anos, eu moro e estudo nos Estados Unidos atualmente. Fui para lá em 2018, foi onde eu tive a oportunidade de jogar futebol e estudar arquitetura. E é o que eu faço agora na Judson University, que está em Illinois, em Chicago. Minha jornada com o futebol, na verdade o futsal, começou no Colégio Batista, aqui em Belo Horizonte. Comecei jogando com meninos quando eu era bem pequena, onde na época o futebol não era para menina, né? Mas mesmo assim, na cara e na coragem, eu jogava com os meninos, não tinha muita menina para interagir. E depois eu entrei na equipe de futsal do Colégio Batista e assim, sempre amei, joguei futsal, depois joguei pela PUC Minas também. E encontrei a Next, depois eu fui atrás dos meus sonhos, né? Encontrei a Next Academy, que é a empresa que me ensinou a jogar futebol realmente, porque antes eu só jogava futsal. E de lá eles me ajudaram a realizar meu sonho de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos.
E dali eu fui para Western Nebraska. E da Western Nebraska eu fui para Judson University. Esse esporte traz entretenimento, traz felicidade, desenvolve habilidades, é incrível. Eu amo futebol. E espero que outros atletas consigam ter a mesma oportunidade que eu tenho e que elas consigam também realizar os sonhos delas. E também porque o futebol não é só para homem, né, gente? Futebol é para mulher e para quem quiser. É isso aí, que legal, Rafaela. Parabéns, a gente deseja aí uma carreira maravilhosa aí nos Estados Unidos para você, né, tio? É verdade. A minha família inteira é italiana e paulistana. Então, a maioria é palmeirense, né? E seu pai jogou no Palmeiras? Meu pai jogou e tal. Então, a gente, embora eu não entenda muito, não conheça muito, palmeirense. Mas chegou aqui, os genros são atleticanos. Então, a gente começa a torcer pelo Atlético também, mesmo sendo palmeirense. Não tão fanático como... Não precisa como o Felipe o convidado, e Sheila, não. Não precisa não, não precisa disso não. Não precisa disso não. Tá bom. Gente, a Rafaela trouxe aí uma visão muito legal. O futebol é para todos. E o que a gente vê também, Vitor, é que, por exemplo, eu tenho um grande amigo que é o Italon, que ele dirige um projeto muito interessante chamado Copa do Morro. É um projeto que lida com jogadores que podem vir a ser jogadores profissionais que descem das comunidades, das favelas. Então eu vejo muito isso, eu queria que você comentasse, aqui em BH, queria que você comentasse um pouco a respeito disso, no futebol como um papel social, sabe? Não somente para pessoas de baixa renda, mas também para pessoas que têm condição aquisitiva. Afinal de contas, mente vazia é a oficina do diabo, né? É o que diz o ditado. Então você acha que o futebol tem esse papel social para a sociedade como um todo? Com certeza, só, né, complementando o que a Rafaela disse, o futebol é um meio de inclusão social, né? Que às vezes você pega um menino que ele é um pouco mais tímido, mais quieto, mas dentro de um campo de futebol ou de uma quadra, ele consegue ter essa interação, ele consegue, né, ter essa socialização, né? E o esporte, de uma forma geral, não só o futebol, ele é um meio social muito importante, que é isso que você falou, né, como meio de tirar de más companhias, de drogas, né, de você criar disciplina, né, e assim, além de ser às vezes uma grande oportunidade, né, porque projetos como esse que é onde você descobre os grandes talentos, e às vezes o futebol ele vai dar oportunidade, Deus vai abençoar de ter um menino ali que vai resolver a situação de uma família, às vezes uma situação mais precária, às vezes até socialmente falando, financeiramente falando. Então o futebol tem esse poder também, né, de mudar a condição de uma família, de mudar também a vida de pessoas, né? Que o futebol envolve muita gente, né? Não só às vezes muita gente trabalhando, envolvida, dia de jogo Mineirão. Então assim, ele é um grande gerador de empregos, né, além da questão, né, do entretenimento. Então, tem muita gente envolvida e muita gente, às vezes, depende do futebol, não só quem joga. Então, é um meio no qual, realmente, além do aspecto entretenimento, é um meio social, é um meio, né, de sustento de muita gente. Então, né, às vezes, a gente não para fazer essa análise, né, falar, o futebol é só um jogo, né? E tem uma frase que o pessoal, não é só futebol, né? É muito mais coisa envolvida. Então, vai muito da perspectiva que você analisa, né? Então, realmente, além de ser apaixonante, né, e todo mundo gosta, realmente é algo que abre muitas possibilidades, desde que você, né, consiga enxergar essas possibilidades. Perfeito. Né, tio? Curtiu o programa de hoje, tio? Muito, muito, muito. Aprendeu muita coisa? Eu imagino os olhinhos brilhando das crianças, dos meninos em especial assistindo a gente agora, vendo o Vitor, né, um ídolo para muitos que se espelham e bom demais. Queremos te agradecer, Vitor, muito, viu? Eu não poderia deixar de te agradecer e de encerrar o programa. Eu sei, o Agora é com Eles é um programa, a Rede Super chega no mundo inteiro através da internet, né? A gente tem ela aberta em vários estados do Brasil e temos no mundo inteiro através da internet. Então a gente tem gente que torce pro Real Madrid, a gente tem cruzeirense assistindo a gente, tem americano, tem atleticano, mas eu não teria como deixar de terminar esse programa, não teria como terminar esse programa sem fazer uma homenagem ao meu Clube Atlético Mineiro, que o Vitor está aqui, salva de palmas, te agradecer, porque eu tenho a maior alegria que um homem pode ter, que é Jesus.
no meu coração e vivo por ele, vivo para ele. Amém. E eu aconselho você que está nos acompanhando que também entregue seu coração para Jesus, viva para ele, que ele é a maior alegria que você pode ter. Mas se tem um negócio que é uma paixão no coração da gente, é o tal do futebol. E eu quero te agradecer pelos momentos felizes que você me fez passar, viu, meu amigo? Legal, bacana, legal. Legais as palavras, né? Acho que Deus, Jesus no centro de tudo, mas futebol também tem seu espaço. Mas eu queria só, antes de encerrar, né, falar, pessoal que gosta de futebol, né, torce, mas faça do futebol um meio saudável, meio, né, de promoção social, de entretenimento, né, mas rivalidade fica dentro de campo. Sem violência, paz, né, vamos torcer, né, para que o futebol seja sempre um meio que nos proporcione alegria, né, e cada vez mais possamos ver famílias, né, todo mundo indo no estádio, ainda mais aqui em Minas, né, que essa questão da família é tão enraizada, a gente vê muitas famílias no Mineirão que assim continue e melhore, né, então torça em paz, né, faça a brincadeira, é saudável, mas respeite também, tá bom? Acho que era... Concordo plenamente, mas o Galo é o maior de Minas. Vai arrumar confusão. Tio, obrigado também. Não, foi bom demais, foi maravilhoso. Bacana demais. Privilégio sempre. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom, um prazer muito grande sempre estar aqui falando com você, ainda mais um tema tão gostoso desse. Receber o Vitor aqui, o Léo também que esteve com a gente. Mas o Agora é com ele, sempre está aí. Confira no nosso site a programação, que dia que é o próximo programa, para você poder ser mais uma vez abençoado por um outro tema também que com certeza vai alcançar seu coração. Gente, valeu, obrigado. Tchau. E até o próximo programa. Valeu. Um abraço.